Certo. A gente queria conhecer mais sobre a história, quando vocês abriram, suas metas, seus objetivos na época, como tá desenvolvendo. Como começou tudo? Como começou tudo. Então, na verdade, pela minha descendência, eu morei 15 anos na Itália e fazia outro trabalho, o Antônio também, meu esposo, e nós decidimos há 11 anos atrás vir para o Brasil, né? Minha família é daqui, eu sou paranaense, e quando a gente veio há 11 anos atrás, não tinha muita qualidade de queijo, né? Não se falava muito dos queijos artesanais, o queijo de Minas ficava em Minas, e a gente começou a sentir uma necessidade pessoal, né, de ter mais variedade de queijo. Então, 2 anos depois, nós fomos visitar a família do Antônio, no sul da Itália, ele é original da Puglia, lá do finalzinho da bota. E ele tem um primo que dá consultoria de parmesão no mundo, né? Olha. E ele falou, nossa, por que vocês não fazem queijos então, né? E eu falei, nossa, tá aí uma boa ideia, nós poderíamos trabalhar juntos, né? E dali a gente começou uma busca pelo leite, né? Eu tenho um tio que tem chácara aqui em São José há mais de 35 anos. Ele nos indicou alguns produtores, nós fizemos um teste, fizemos um queijinho, que na época era o Caciocavallo, que é um queijo bem típico lá do sul da Itália. E a família dele também produz no rural mesmo, né? E daí a gente pensou nessa ideia. Fomos até, na época ainda era Emater, Vigilância Sanitária, Secretaria de Agricultura aqui do município, né? E começamos essa jornada. A queijaria, ela faz parte aqui do roteiro do Caminho do Vinho, né? Então, aos poucos, foi se tornando um atrativo. Porque lá atrás, né, há 7 anos atrás, não se falava também muito em queijaria aqui, Sim. né? No Paraná, no Brasil, enfim, né? Não tinha muita divulgação. Então, o pessoal, por curiosidade, por gostar de queijo, começou aos poucos a vir aqui nos visitar. E nós também fomos ampliando a diversificação, né, de tipos de queijos. E o turismo, ele chama isso também, né? Sim. E com isso foi tendo um movimento dos queijos artesanais no Brasil, né? Então a gente foi tendo mais visibilidade. Sim. Hoje eles chegam aqui através das redes sociais, muita indicação de um para outro, né? O nosso público é mais famílias mesmo, né? E quando a gente vê, o pessoal tá trazendo mais gente. E essas perspectivas no início? Quais eram no início? Como vocês se sentem sobre isso pro futuro? Se isso mudou? Então, no começo, a gente começou com um tipo de queijo, né, para ver se o público também aprovava, porque era um queijo muito diferente, né? O Caciocavallo, que é típico lá da Itália, da região do Antônio, começa com no mínimo de 2 meses de maturação, o Caciocavallo, e nós já levamos uma peça aqui há 2 anos, né? Então, era um queijo diferente. O pessoal gostou bastante. Então, a gente começou a abrir esse leque e, junto com esse leque, abriu o público também, né? Eles gostam de diversidade, mas também gostam de saber qual que é o nosso queijo, né? A nossa história. Hoje a gente tem queijos de outras queijarias familiares também, aqui do Paraná, né? Mas o pessoal acaba chegando aqui pelo nosso, né? Pela nossa história. Sim. E a nossa intenção é, junto com outros produtores aqui do Paraná, né? De divulgar mais o queijo do estado, passar essa questão da segurança alimentar, fazer uma legislação, uma lei
que abranja, né, todos esses pequenos produtores, né, para que possam trabalhar na legalidade e ter mais queijerias, né? Sim. Não é isso? E aumentar a produção. Eu gostaria de saber como que foi a pandemia para vocês, Covid-19, como impactou, quais foram os desafios enfrentados. Meu marido falou, e agora, né? Eu costumo dizer que o poço é um só. Os dois trabalham na mesma atividade, né? Não tem outra renda. E daí eu falei, vamos fazer igual o pessoal tá fazendo no Instagram, que ainda não tinha começado. Eu não tinha começado, né? Tem muita entrega. Eu falei para ele, então você faz o queijo e eu entrego. E como eu já tinha cadastrado muitos clientes que vinham na loja, no WhatsApp, né? De informação, eu falei, eu vou montar um kit com 3 queijos e vou oferecer para esses clientes no WhatsApp. E foi o que nos salvou praticamente, né? Que o turismo parou, né? E a gente, de alguma maneira, tinha que sobreviver. Então, as entregas deram certo, porque a maior parte dos clientes são famílias, né? E as famílias, por virem aqui conhecer o nosso trabalho, tinham confiança nisso. Então, ele fazia, eu anotava os pedidos, fazia as caixinhas, pegava o carro e eu mesmo ia entregar. Foi assim que a gente passou. E aí vocês foram voltando aos poucos, também você comentou com o atendimento mais... Isso, daí quando podia, né? Sempre com máscara, tudo certinho para nos proteger, primeiramente, né? A gente fazia atendimento presencial e a gente limitava. Então, era uma família por vez. Então, às vezes, chegava aqui, tinha fila, mas era por conta dessa questão, né? De atender individualmente para a gente não correr risco. Nós achamos muito interessante a proposta de visitar o Caminho do Vinho. A gente achou a infraestrutura muito legal, todos os empreendimentos muito bonitos, muito organizados. E a gente também achou muito legal esse quesito que eles têm de união entre si, de crescer juntos, de ser o Caminho do Vinho para atrair os turistas. E nós, como universidade, a gente teve uma ideia também, conversando com alguns alunos, e muitos que não são de Curitiba não conheciam o Caminho do Vinho. Então, a gente acha que a gente poderia fazer uma divulgação também para atrair mais turistas e para ser um ponto positivo para eles, para ter mais venda, para atrair mais turistas e também por ser uma experiência muito bacana e muito diferente. Em relação à queijaria, nós nos surpreendemos muito, né, com o espaço, com a estrutura, com a história e também com a evolução dela ao longo dos anos. E ela é super importante para o Caminho do Vinho, porque ela é a primeira e a única queijaria presente entre todos os outros empreendimentos. Então ela contribui positivamente como um atrativo, né, para atrair cada vez mais turistas e clientes para o caminho. E em relação à análise, assim como na nossa análise do Caminho do Vinho, nós acreditamos que a universidade possa contribuir na divulgação e na propaganda para que cada vez mais pessoas possam conhecer a queijaria e, consequentemente, também o Caminho do Vinho e que possam ter uma experiência tão incrível quanto a que a gente teve.